Olá, eu sou Matheus Benevides e a sede me convidou para falar um pouquinho da minha história com relação ao sapateado e o quanto essa modalidade foi importante para mim em diferentes momentos da minha vida. E eu quero contar um pouquinho para vocês. Então, a primeira história que eu resolvi separar para contar para vocês foi do meu primeiro musical profissional. E essa história tem bastante tempo, agora eu tô com 24 e eu lembro, eu tinha 10 anos de idade. A minha antiga diretora chegou para todas as crianças e falou que ia ter o musical Gypsy, do Charles Miller e do Cláudio Botelho, em 2010. E foi uma empolgação, porque abriram as audições e eu lembro que toda a escola de dança foi convocada, porque eles queriam crianças, né? E a gente ficou sabendo, chegamos no teatro, agora, antigamente não era esse nome, né? Mas agora, atualmente, é o Net Rio. E eu lembro que quando eu cheguei lá, falaram que... E depois eu fiquei sabendo, né? Foram 3.000 crianças. Imagina, nossa, 3.000 crianças. E eu cheguei lá e eu vi parecia que tinha alguns filhos de famosos e tal. Foi uma audição que... Foi a minha primeira audição. Porque é engraçado, né? A gente passa por várias audições na vida. Eu já passei por muitas. Mas é interessante guardar essa primeira. Fiquei um pouquinho nervoso, mas eu estava confiante. A minha diretora falou assim, não, vai, Matheus, você tá preparado, você faz tudo aqui na escola de dança. E aí eu cheguei lá, tinham várias crianças que eu não conhecia e de diferentes coisas. Tinha criança que cantava, tinha gente que só atuava, tinha gente que só dançava, como eu, né? Eu não tinha feito nenhum... Eu lembro que eu fazia teatro na época, mas eu não tinha muita noção. E aí eu cheguei, mas ao mesmo tempo eu estava muito confiante, eu me sentia preparado, assim, sabe? Primeiro foi uma sequência de jazz, e aí meio que a audição eliminatória era o sapateado, porque eu lembro que tinha um número difícil de sapateado, e eu lembro que eu já tinha, acho que 2 anos de sapateado, então nessa sequência eu estava bem confiante. E nesse musical era bem legal, bem interessante, porque a troca das gerações era numa cena de sapateado, que as crianças mudavam para os adultos. E esse número precisava de contagem também, que o sapateado ajudava muito, né? Saí da audição, eu lembro que eu conversei com a minha mãe, eu falei, não, fui muito bem, tal, não sei o quê. E demorou um tempo, acho que 1 mês para me ligarem. E aí eu lembro que eu estava em casa, minha mãe não estava em casa. Atendi o telefone, a produtora deles falou, você passou. Falei, ai meu Deus! Fiquei muito feliz, liguei pra minha mãe. E é isso, né? Acho que como a parte principal da audição era o sapateado, com certeza o sapateado abriu os meus caminhos profissionais, até porque foi o meu primeiro musical profissional. Então, com certeza foi um diferencial. A minha primeira turma de sapateado eu lembro, nossa, eu lembro que tinha muita gente e eu era um dos menores. Eu lembro que meu professor, ele me perturbava muito, porque eu sempre fui muito ansioso, né, uma criança muito ansiosa. E aí eu queria correr com os passos, só que eu lembro que tinham várias pessoas de diferentes idades. Então, ele pegava muito no meu pé, eu lembro que a gente começava com a barra e eu já queria ir pro centro, porque eu via a turma mais adiantada e eles já faziam um sapateado no centro. E é engraçado, né, porque hoje em dia, dando aula, eu entendo os processos. Mas naquela época não, eu era uma criança super ansiosa, então eu já queria ir lá pro centro sapatear, então... Não acho que é uma modalidade tão estimulada. Apesar de que na minha escola de formação a gente tinha muito essa noção do bailarino ser um bailarino completo. Mas eu vejo que
comparado às outras modalidades que eu me formei também, balé, o contemporâneo, jazz, o sapateado ficam deixado de lado, acho que por algumas coisas, né? Tem gente que fala dos problemas com o joelho, mas engraçado, isso nunca foi uma questão pra mim. Eu sempre tive muito essa vontade de ser completo. É meio... não dá, né, pra gente ser completo, mas eu sempre busquei muito me aprimorar em todas as modalidades e com certeza o sapateado tem um lugar bem importante pra mim. Com toda certeza, acho que todas as crianças, elas precisam, eu tenho essa visão, até nada vai mudar essa minha visão de que a gente precisa de bailarinos completos, assim. Incentivo todas as modalidades, inclusive o sapateado, porque é um diferencial. A minha carreira profissional, eu sei que uma das coisas que eu acho mais importante como intérprete de dança é a questão da musicalidade. E eu sei que o sapateado me trouxe essa noção de achar nuances na música, de saber de contagem, e que é um diferencial, assim, sabe, pra vida, além das outras questões, né, coordenação motora. Eu tenho uma aluna do balé adulto da sede, e, nossa, é muito especial, assim, porque ela me fala o quanto o sapateado tá acrescentando na vida dela, no sentido da memória, da coordenação motora, que ela tem muita dificuldade. E aí, cada conquista que ela vai, cada sequência que ela vai pegando, é muito legal acompanhar a evolução dela. Então, assim, acho que o sapateado é essencial, importante para todo mundo. Então, eu falei um pouquinho para vocês do diferencial de ser um bailarino sapateia. Agora eu vou falar um pouquinho do lado de ser um professor de sapateado. O sapateado foi a primeira modalidade que eu comecei a dar aula. E tem uma história bem engraçada, porque eu saí da casa dos meus pais e eu não tinha nenhum emprego. Eu tinha a pensão do meu pai e tinha uma bolsa da faculdade de monitoria. E aí eu falei, preciso arranjar um emprego porque eu quero sair, eu quero voar. E a gente viu um apartamento lá no Flamengo, ia dividir, e eu só ia ficar, eu ia ficar apertado, né, com esse pouco dinheiro. Eu falei assim, não, tá bom, no primeiro dia que eu dormi, eu imprimi muito currículo e aí eu fui para vários lugares. Fui pro Catete, pra Glória, pro Largo do Machado, andei. E aí eu fui pra academia, eu queria qualquer emprego. E aí eu fui numa escola de dança do lado, nem sabia que tinha. Eu joguei no Google e eu vi, não, tem uma escola de dança, vou lá. E aí a diretora precisava justamente de um professor de sapateado. Então eu vi que era isso, era a oportunidade batendo na minha porta. E eu agarrei essa oportunidade, eu comecei a dar aula e descobri que eu poderia trabalhar com sapateado. E depois disso, eu lembro que eu fui para São Paulo e eu dei aula também em uma escola lá em São Paulo. Nunca imaginei que eu ia também dar aula, fui mais como uma experiência de bailarino profissional, mas dei aula lá. Até que o Carlos me chamou para vir aqui para a sede. Eu aceitei esse convite do Carlos e comecei a dar aula aqui. E está sendo uma experiência maravilhosa. Eu adoro as minhas alunas, a vontade que elas têm de aprender cada passo. E aquela questão que a gente falou antes, de ser um bailarino completo, eu lembro da empolgação do primeiro dia que eu conheci elas. Elas falaram,
Tio, eu faço balé, jazz, sapateado contemporâneo, teatro. E aí passa um filme na nossa cabeça, assim, de que eu já estive no lugar delas, sabe? De fazer tudo. Lembro que a minha mãe, ela me deixava 2 horas da tarde na escola de dança, eu ficava até 9 horas da noite. E elas falam isso pra mim. E por mais que eu fique um pouquinho, né, 1 hora, a aula de sapateado, eu compartilho muito dessa vontade de aprender, essa vontade de dançar. Então, tá sendo incrível compartilhar a minha experiência com elas. E é isso, que venha muitas aulas, muitos espetáculos, muita troca.